Neste episódio, vamos falar sobre 2 dos maiores desafios da vida moderna: a gestão do tempo e o uso das telas. Como encontrar o equilíbrio, como recuperar o controle do tempo, como orientar os mais jovens e as crianças. Será que o dia precisaria ter mais que 24 horas para você dar conta de tudo que você tem para fazer? Eu sou Ana Gouveia e agora você vai conhecer o nosso entrevistado. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Orellana, sou professor de psicologia aqui na Unifaat, sou psicólogo clínico, sexólogo. Estou hoje aqui para bater um papo sobre tempo e telas, consumo e vício em telas. Vamos nessa. A gente está com essa dificuldade, né, de gerir o tempo no geral e o tempo nas telas. Porque 24 horas, como a gente falou, tá pouco, né, Rodrigo? Tá pouco, tá por conta da quantidade de estímulos que a gente tem no dia a dia. Mas sabe o que é curioso? Porque há muito tempo eu ministro um treinamento de gestão de tempo e produtividade em algumas universidades corporativas. Uhum. E quando eu montei esse programa, eu usei algumas metodologias para testar comigo mesmo, né? Porque eu sou um pouco perdido com o meu tempo. E aí eu descobri algumas técnicas que me ajudaram a poupar tempo, economizar tempo e fluir com ele. E interessante, porque quando eu começo os meus treinamentos de gestão do tempo, eu sempre pergunto para os alunos o seguinte: se o seu dia tivesse 26 horas, o que você faria com essas 2 horas extras? Vale para você essa pergunta: o que você faria com essas 2 horas extras se você tivesse elas? As respostas são muito diversas, né? Faria academia, passaria mais tempo com o filho, faria alguma coisa Coisas voltada... que não estão fazendo hoje e que estão é. sentindo falta. Exatamente. E aí essa reflexão é para que você, então, já que não tem essas 2 horas, traga essas coisas para o seu dia a dia, né? Pois é. Organize. E o que será, Rodrigo, que está por trás dessa má gestão do tempo e do tempo nas telas? Assim, são vários mecanismos perversos aí, Ana. A gente tem que entender primeiro que as redes sociais têm um único e exclusivo objetivo de obter lucro. São empresas que ganham bastante dinheiro com isso. E como elas fazem para ganhar dinheiro? Elas anunciam produtos, né? Então, qual que é a ideia? Eu sempre vou oferecer algo que aquele sujeito quer ver. O tal do algoritmo. Pois é, ele mesmo. E aí, a ideia é que, em uma rede social, algumas ações que eu faço dentro dela criam estímulos de reforço. Então, eu estou sendo doutrinado a usar uma coisa que eu não precisava usar antes, né? E eu começo a ter um reforço positivo, né, no uso, porque eu estou adicionando algo ao meu contexto, né? E isso gera dopamina. Então, tem efeitos dopaminérgicos aí. Sim, e é um ciclo, né? E a gente precisa o quê? Ter consciência que a gente está nesse ciclo, nesse mecanismo, né? Somos objeto aí desse mecanismo, para a gente romper esse ciclo, para a gente conseguir trazer de volta o nosso protagonismo do nosso tempo. Pois é. Porque a gente está vendo lá um negócio de receita, aí, gente, começa a abrir negócio de receita que não sai mais. Quando você vê 1 minuto que você ia ficar, você ficou 15, 20 olhando. Era aquela olhadinha, né? Rápida. Isso. Pois é, e nunca é rápida, né? Sim. Então, assim, tem alguns mecanismos que a gente tem que evitar no nosso dia a dia. Por exemplo, uma das coisas que mais incomoda o ser humano comum hoje em dia é a notificação do WhatsApp. Ele não consegue ficar sem ver aquela notificação ou o conteúdo que chegou ali para ele. Tem um fenômeno interessante sobre as coisas que eu conheço, chama FOMO. Fear of Missing Out, medo de ficar de fora. Então, se eu não participo, eu sou um excluído, né? E é nessa necessidade de pertencimento social, mesmo que virtual, a pessoa ela acaba sucumbindo a algumas pressões de ambiente. Então, por exemplo, notificações, aqueles badgezinhos que ficam em cima do ícone. Isso é uma primeira coisa que pode ser eliminada. As notificações de WhatsApp e os badgezinhos em cima do ícone. Por quê? As pessoas não entendem ou esquecem que a comunicação ela depende de um caráter de tempo. Então a comunicação pode ser síncrona ou assíncrona. As comunicações síncronas, como um telefonema, por exemplo, eu preciso responder na hora para o interlocutor, senão ele não faz sentido, né? Ele perde. Exatamente. Agora, uma mensagem no WhatsApp é uma mensagem assíncrona. Eu vou ler ela quando eu puder.
Só que as Mas pessoas... essa era a proposta. Essa era a proposta, mas as pessoas ficam desesperadas, porque elas precisam ver o que está acontecendo. E desesperada se você não responde. Pois é. Então é um desespero dos dois lados, né? Mas é que tá, é uma doutrinação, Sim, né? tem que romper esse me ciclo. doutrinar. Aí eu tenho que criar novos hábitos para quê? Para não ser refém da notificação. Eu posso olhar periodicamente se tem alguma mensagem que eu preciso responder. E isso foi uma das técnicas que eu coloquei no curso no começo. Eu usei comigo. Desabilitei todas as notificações e funcionou super bem. Né? Então foi uma equação que, quando eu, de vez em quando, eu dava uma olhada no WhatsApp, a maioria das coisas que estavam ali eu não precisava responder, eram bobagens. E aí as coisas que precisavam responder era preciso na resposta. Então, com isso já economizou um tempinho. Porque, gente, por que a gente, né? Por que eu trouxe essa pauta? Porque a proposta desse podcast, o poder, né, do ser, é você se conectar com o seu poder na sua expressão máxima. E se tem algo que está roubando o seu poder, que é essa má gestão do tempo, são as redes sociais em excesso, você precisa voltar para si, né? Voltar para essa gestão aí. E aí, só refletindo, né, Rodrigo? Parando para falar sobre isso, parando para se questionar. E aí eu estava olhando as suas redes sociais, porque aqui ninguém é contra a rede social, gente. É super útil, né, você se comunicar, é maravilhoso. A gente usa, a gente está aqui, a gente vai postar nas redes sociais, né? Não é sobre isso, é sobre o excesso disso. Exato. Né? Então eu estava olhando e vi sobre esse treinamento e achei muito legal. Mas tem assim algum caso, alguma pesquisa científica, enfim, algo que você possa trazer assim para estimular quem está em casa? Você até trouxe, né, sobre você mesmo. Romper isso, um caminho, porque às vezes é difícil dar esse passo. Eu vou falar de algumas dicas possíveis, né, sobre como fazer esse manejo. Mas é importante entender, dar um passinho para trás. Eu sou professor de psicopatologia, né? Sim. Então, não tem como não entrar um pouquinho nessa seara. Por quê? A gente precisa entender se esse sujeito que está usando esse tempo, se ele é disfuncional. O que acontece? Tem gente que usa muita rede social, muitas coisas, mas consegue dar conta das coisas ao mesmo tempo. E ela não sofre com isso. A pessoa que tem que ter mais atenção, principal atenção, e precisa buscar cuidado, é a que está sofrendo com a falta de tempo. Não tem o tempo para conseguir fazer as coisas. Sim. Óbvio. Tempo é uma unidade de medida, o dia tem 24 horas, mas essas 24 horas não são iguais para todos. Sim. Tem os ritmos pessoais, as variantes, tem a questão de deslocamento para um trabalho, tem várias questões aí que são... precisamos investigar com mais profundidade. Mas aí, pensando nisso, esse sujeito que é disfuncional e está sofrendo com essa falta de tempo, precisa prestar um pouco de atenção com isso. Né? Por quê? É aí que tem que criar estratégias para manejar, para que isso deixe de ser uma fonte de sofrimento, tá? Que é um sofrimento psíquico, óbvio. Então a ideia é, primeiro, essa dica do... Se a gente pegar o celular, no celular tem uma parte lá que é da saúde digital. Ela diz quanto tempo a gente ficou com a tela ligada, olhando para a tela, fala qual aplicativo... Pois é. O que eu chamei a atenção no começo da minha fala, a pergunta simples era, se você tivesse 26 horas no dia, o que você faria com essas duas? E as pessoas dão as respostas mais românticas possíveis. Se você abrir esse aplicativo da saúde digital e olhar para esse celular, você tem 2 horas sobrando. Porque a maioria do tempo você passou lá no Instagram, passou em algo que você não precisava estar. Ou seja, se você não fizer essa ação, né, ou reduzir isso significativamente, às vezes olha em tela assim, eu já peguei aluno que em tempo em tela no dia, já estavam com 8 horas naquele dia. Como é possível? Sim. Passou com o celular ligado o tempo inteiro. Então se a pessoa consegue minimamente reduzir esses gastos com esse tempo, que é desnecessário, que é um ladrão do tempo, essas 2 horas vão sobrar, entende? Então primeiro temos que entender se isso é um fator de sofrimento psíquico e se sim, claro, precisamos criar estratégias para mitigar isso, né? E vira esse vício mesmo, né? Aí tem, como você falou, tem as questões, né? De tanto você vê ou você acaba se alimentando e aí viciando mesmo, e aí não consegue, né? E se libertar disso, vamos dizer. Sim. Do ponto de vista de vício, aí a gente entra num lugar muito mais profundo, né? Sim. Porque, como eu falei agora há pouquinho, as redes sociais, elas vão de alguma forma reforçar o sujeito e favorecer mais disponibilidade de dopamina no sistema dele. Beleza, dopamina é viciante. Então, por exemplo, as drogas, né, as substâncias que vão causar maior adicção, maior vício em pouco tempo, são as psicoativas, por exemplo, a cocaína, porque libera uma quantidade de dopamina surpreendente.
Ele, inclusive, atua no receptor de dopamina diretamente. Então, assim, isso vai criar uma vontade de ter de novo, porque o uso de substâncias, né, e a gente vai falar de vício em tela, que está bem associado com isso, não estou indo para um lugar longe. Sim. O vício em substância, ele capitaneia a dor por si só, né? A substância, a medicação, a droga usada, ela tem um objetivo básico de aliviar a dor ou proporcionar prazer. Isso é uma coisa que, apesar de parecer dicotômica, elas andam juntas. Então, a dor e prazer sempre vão estar juntas, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, qualquer fonte de dopamina é útil. Vamos lá. Comida com excesso em gordura, açúcar e sal também dispara mais dopamina, então vicia. Legal. Então, coisas que vão disparar dopamina vão viciar. Fica tudo, na verdade, as pessoas acham que são coisas diferentes, mas é tudo na mesma sacola. Mesma sacola. A gente né? tá falando o mecanismo psíquico é o mesmo. Vai mudar o que você, enfim, se identifica. A fonte de substância. Ou a primeira que você tem contato e cria esse estímulo. Né? Então, hoje, por exemplo, as crianças estão tendo esse contato com esse estímulo dopaminérgico muito pequenas. Então, isso vai criar uma forma de ser e não um vício. Sim. E é muito pior deixar de ser alguma coisa, né, do que diminuir ou tentar eliminar esse vício. Agora, enquanto o vício dopaminérgico, em telas, principalmente nas redes sociais, que estão ali, são mecânicas muito bem formuladas para capturar. Exatamente, perfeito. E só que a gente tem os jogos também. Então, por exemplo, eu atendo alguns casos de vícios em jogos que são críticos, assim, muito, muito complicados para os sujeitos que estão ali dentro. Então aí que tá, né? É diferente de uma substância que vai capitanear a dor por si só. Sim. Essa tela, né? Ela é construída com uma coisa muito mais perversa por trás, que é o quê? Vender um produto. Sim. Tirar dinheiro de você, de alguma forma. Que é aquela primeira pergunta, né? O que está por trás, né? Disso tudo, né? Então é muito maior. Mas aí a gente pensando, o desafio é o adulto gerir o tempo e as telas suas e ainda educar o adolescente e a criança também de gerir o seu tempo e tela. Se o adulto mal está conseguindo gerar o seu tempo e o seu tempo de tela, como fazer esse bem bolado dar certo? De educar, não fique no celular tanto tempo, mas está lá no celular. Não dorme olhando no celular, mas está lá no celular. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então assim, e aí isso não é uma crítica pontual com ninguém, a gente sabe que é assim que está, né? Não é uma... servindo. Se viu, não é pessoal, nem te conheço, aquela assim, né? Mas a verdade é essa, né? E eu me incluo também, porque às vezes eu também me vejo lá, indo deitar e falar, mas peraí, deixa eu ver se alguém mandou. Aí eu falo, não vai ver nada, amanhã você vê. A gente tem que dar uns cortes, porque quando vê já tá. Eu acho que... Eu lembro quando foi lançado o primeiro iPhone, se eu não me engano, a data foi 29 de junho de 2007, 17, sei lá. Faz tempo já. Eu lembro que foi um boom, assim, no mercado de telefonia, né? E o aparelho não fez só uma revolução tecnológica. Ele mudou a cognição humana. O modo de pensar mudou por conta desse dispositivo. Então, assim, isso vai piorar cada vez mais. Sim. Por exemplo, a Meta, que é a dona do Facebook, WhatsApp e afins, anunciou recentemente, faz uns 2 ou 3 meses atrás, uma inteligência artificial que é o Companion AI. Ele vai ser um amigo pessoal. Veja, essa inteligência artificial vai saber mais da gente do que a gente mesmo. E qual que é o objetivo dela? Te vender produto. Sempre. É sempre. Então a ideia é que você vai estar lá, ela vai ver que você não está num humor bom. Por que você não pede aquela pizza que você pediu quando você estava mal aquele dia? Então, veja, eu tenho mecanismos conectados para conseguir ofertar algo para o sujeito, dependendo do estado emocional dele. Cada vez mais vai ficar mais perverso. É assustador pensar nisso. A ideia, então, é que a gente consiga olhar para isso com um pouco mais de criticidade, não deixar de usar, mas olhar com um pouco mais de criticidade. E a respeito dos educadores, né, que vão ter que passar adiante esse ensinamento, tem uma questão que é fundamental. Tem pessoas que não conseguem educar, porque elas mesmas não são modelos próprios para isso. Então, quando eu uso excessivamente uma tela, eu peço para o meu filho não usar, eu falo, ele está usando muito tela, ele só está mimetizando um comportamento. Então, a ideia é que esse educador, em primeiro lugar, ele precisa começar a se autorregular.
a passar mais tempo de qualidade com esses filhos, né? A dar atenção para eles, né? Sentar e jogar bolinha de gude ali. E do filho, né? Já rompe ali dois em um. Mas aí qual que é a questão? A nossa dinâmica de trabalho às vezes é tão cansativa e a gente chega em casa e a criança tá lá no 220. É muito mais fácil dar uma tela para ela ficar quietinha e eu consigo relaxar um pouco. Então, eu não tô condenando esse comportamento, tá? Muito pelo contrário, às vezes ele é muito útil. Mas a questão é que maior, né, Rodrigo? É mudar o estilo de vida dessa família, é voltar a esses encontros familiares, a sentar para jantar, pois é. A perguntar como vezes foi a escola. A gente tá num restaurante e tem um casal sentado e os dois estão no celular, um na frente do outro. E o pequenininho também lá com a telinha. Estão todos ali, né? Sim. Então, assim, não é ir muito longe, né? Não. Dependendo da geração, da sua geração, então na geração dos seus pais, na geração dos seus avós, não é tão longe, né? É recuperar esse tempo em família ou enfim, são as memórias que vão ser guardadas, né? Porque quando eu tô com a mão na tela, eu tô operando um equipamento. Então aquela memória que se cria ali é uma memória de trabalho, ela é temporária, ela não vai ficar na memória. Sim. Ao passo de que quando eu tô num momento, numa reunião em família, acontece alguma coisa engraçada, se torna uma memória episódica. Isso vai ficar pro sujeito. Sim. É o maior presente que ele pode ter. E as pessoas estão desperdiçando esse tempo, fazendo isso. É muito engraçado, às vezes a gente vai no casamento e todo mundo tá filmando, né? Será que eles vão lembrar do evento casamento? E aí tá deixando o quê? De vivenciar. Mas eu acho que hoje, né, nesse rápido papo aqui, você parou aí para pensar, para refletir sobre a sua família, sobre o seu comportamento em relação a você, ao seu tempo, às telas, em relação a você, o tempo, a telas, a família. Não, você não tem filho pequeno, mas tem um amigo, tem um marido, tem um pai, uma mãe, um vizinho, enfim, alguém com quem você poderia estar trocando mais do que você está trocando hoje. Exatamente. Você não acha, Rodrigo? Eu acho, a gente se perde um pouco nessas conexões, né? O virtual, ao mesmo tempo que deixa as conexões as relações mais próximas, do ponto de vista de tempo. Geográfico, enfim, né? Por exemplo, o meu melhor amigo mora no Canadá. Sim, então. E a gente se fala frequentemente, então a gente liga vídeo, se vê. Então a gente se aproxima mais. Então o tempo de espaço diminui, a gente só se vê no fim de semana, cada 15 dias. Diminui porque eu consigo contatar, só que às vezes fica mais difícil de ver as pessoas reais, porque é mais fácil de contatar por ali. Então a gente tem que viver mais momentos reais, sentir um pouco de realidade, porque é isso que a gente guarda. Sim, é isso que fica, né? E é isso que constrói, né, as nossas relações, as nossas emoções dos nossos filhos, que vai fazer eles se relacionar com o mundo de forma mais saudável. A gente está chegando ao fim, mas eu quero saber de você se você quer deixar uma reflexão, um recado, uma frase, enfim. O final é seu, uma despedida. Tá bom, vamos fazer um final aqui de 4h30, tô brincando. A ideia, pessoal, é que vocês não percam tempo gastando ele com coisas que não precisam ser gastas. Então a gente tem que entender o que é ladrão de tempo, o que rouba tempo da gente. Por exemplo, coisas que são que eu preciso fazer rápido, resolver, mas não são importantes para mim, eu tenho que fazer rápido ou senão nem fazer. Se vocês deixarem de ver as notificações do WhatsApp, desligarem ela só um pouquinho, só para ver como é que funciona, desabilite as notificações. E aquelas notificações que ficam os badgezinhos, né? Aquele numerinho que fica lá em cima do aplicativo, dizendo que tem. Desliga isso um pouco e tenta passar alguns dias assim. Eu vou desligar, porque eu tenho esse Faz esse teste, porque você vai entender que essas 2 horas extras aí, elas existem. Só que a gente está desperdiçando ela com coisas que não precisam ser. Elas estão camufladas. É um rio que eu vou responder, um meme que alguém me mandou, né? As coisas que eu preciso realmente responder, elas são pequenas, pontuais, e eu consigo resolver rápido. Só que aquela olhadinha que você dá, que tinha que durar uns 3 minutos para responder e resolver coisas, acaba se tornando 1 hora ali, passando o vídeo e, né, consumindo esse produto. Então, isso é uma coisa que tem que ser evitada, porque é um ladrão do tempo. Então, acho que essa dica, se exercitarem isso, né, de uma forma saudável. Colocar isso na prática, né? Só as notificações. É importante a gente começar a medir. Por exemplo, eu preciso tomar ações, ter um conjunto de ações, e medir essas ações. Por exemplo, se eu vou desligar as notificações, eu preciso registrar isso. Vou tentar fazer um teste com notificações, vou ver quanto tempo que eu economizo. Como é que eu faço para ver isso? É só olhar o aplicativo de saúde digital do seu celular, todo celular tem, e você vai ver quanto tempo você estava usando e quanto tempo você está usando agora. Então você vai começar a perceber que está sobrando tempo. E aí, use ele para fazer coisas significativas.
Muito bom, Rodrigo. Quero agradecer demais a Obrigado, sua vinda. Ana. Um prazer, E aí, meu. ó, a sua camisa, eu sou Você uma viu? longa história. Sou uma longa história, Então é exatamente. isso, você também é uma longa história e o poder de ser quem você é faz parte aí dessa longa história que Exato. você está construindo diariamente, né? Então, olhe para você e viva essa longa história que é a sua vida. É isso aí. Obrigada, Obrigado. viu? Até a próxima. Até.